Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o meu relato de parto cesárea pelo SUS, tá? Pra quem não sabe, eu tenho mais duas filhas, né? Foram de parto normal, uma com 40 semanas, senti as dores, evoluiu tranquilamente, e a outra com 41 semanas induzido, tá? Porque eu não tava sentindo dor, então como já tava no limite do tempo, a médica preferiu induzir. E a minha terceira bebê, né, nasceu de parto cesárea. Então, eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Pra quem não sabe, eu tive diabetes gestacional nessa minha terceira gravidez. E eu já descobri no finalzinho. Levei um baita de um susto. Mas, graças a Deus, a médica passou a dieta aí, consegui fazer o controle. Nem todo dia eu tava perfeito. Mas, como eu tava passando com ela semanalmente, ela acompanhava e falou que tava tudo tranquilo, né? Que eu tava conseguindo controlar somente com a dieta. E com 38 semanas, eu tive minha última consulta de pré-natal de alto risco e a médica falou: olha, se até domingo você não sentir dor, quando for na segunda, eu já vou te dar a carta de encaminhamento, né, para o hospital que você vai ganhar neném. Você já vai lá e leva essa cartinha que eles vão decidir se vão marcar indução, se vai fazer cesárea, porque já é com o hospital. E aqui onde eu moro, gente, tem uma maternidade, porém, não tem o suporte para grávidas de alto risco, né? Que se Deus o livre nascer com algum problema, alguma coisa, tem UTI, tem tudo que o hospital tem, aqui não tem, tá? É uma maternidade normal. Daí, minha bebê nasceu em um outro hospital, que é o hospital de referência deles, né? Ela nasceu em um outro hospital. E daí, gente, eu fui na segunda-feira porque não tive dor, não senti nada. Aí, assim como ela falou, na segunda-feira eu fui, né? Já tava, no dia que eu fui, eu tava com 38 semanas e 5 dias, né? Não levei bolsa, não levei nada, porque ela falou que eles iam avaliar e ia marcar o parto. Não levei bolsa nem nada. Cheguei lá por volta de 11 horas com meu marido, né? E chegando lá, eles fizeram o exame do cardiotopo, acho que é assim que fala. Fizeram o exame e o coração da bebê estava muito acelerado. E aí eu retornei com a médica, ela falou: olha, a gente vai te dar soro, né? E você vai voltar para fazer o exame novamente. Eu falei: não, tudo bem. Me deu soro. Gente, eu voltei para fazer o exame novamente. O segundo cardiotopo já deu muito baixo o coração da neném, né? Um estava muito alterado e o outro já estava bem baixinho. E quando eu retornei com ela, ela falou: olha, a gente vai ter que fazer uma cesárea de urgência. Quando ela falou aquilo, gente, é como se meu chão tivesse abrido, né? Porque no meu psicológico, na minha cabeça, durante todo esse tempo, eu tinha esperança de ter um parto normal, ainda que fosse induzido. Então, eu não estava assim preparada psicologicamente para uma cesárea, apesar de eu saber que sim, poderia também acontecer de eu tê-la de forma cesárea, né? Mas eu não estava preparada psicologicamente. Eu tinha, tipo, formado a ideia de que era normal e pronto, né? Porque eu tinha muito medo de cirurgia, gente. Daí, quando ela falou isso, eu já comecei a entrar em desespero, já comecei a chorar. E daí ela falou: olha, não tem outra opção, né? Devido ao exame do seu bebê, a gente vai ter que fazer, né, a cirurgia agora, porque seu bebê pode estar com sofrimento. E daí eu falei: não, mas não tem como repetir de novo esse exame para ver, né? Porque aí eu na minha cabeça achei que estava dando alterado, porque eu fiquei muito tempo sem comer, né? De 11 horas, já era já no final da tarde, eu estava sem comer. Na verdade, eu tinha comido um pão com o chocolate que eles tinham dado lá. Mas eu ainda tava, tipo, com muita fome, né? Só que isso aí também eles deram só depois de tudo, né? Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui, gente, calma. Eu fiz o primeiro exame, tomei o soro. Foi depois do soro que eles deram esse lanche, né? Só que o primeiro eu tinha dado muito alterado e eu tava com fome, né? Não tinha comido nada. Então, na minha cabeça, tava dando alterado porque eu não tinha comido. E eu queria repetir o exame. Elas falaram: não é procedimento do hospital, a gente não vai repetir o exame. Aí você vai ter que fazer a cirurgia agora, né? Por conta do seu bebê. Ou você assume a responsabilidade, vai pra casa e a gente não se responsabiliza. Daí eu falei: jamais que eu vou embora pra casa sem saber se a minha bebê tá bem ou não. E eu falei: não. Eu chorando, só saí da sala, desesperada. Fui até meu marido, que tava me acompanhando lá do lado de fora. E falei pra ele, eu nem sei se ele entendeu, gente, porque eu tava chorando, só joguei a pasta, né, no colo dele e falei que ia ter que ser feita uma cesárea. Já me levaram lá pra dentro, já me colocaram na cadeira de roda. Aí depois ele veio também, a médica explicou pra ele, e já me colocaram lá na sala. Gente, ali eu já comecei a ficar nervosa, porque eu tenho um pavor de cirurgia, né? E também das experiências que eu já tinha tido normal, eu queria ter tido um parto normal, pra não ter que passar por cirurgia, tá?
E chegando lá, eu já comecei a chamar meu marido. Eu falei, cadê meu marido? Cadê meu marido? Elas falaram assim, olha, a gente vai ter que primeiro te anestesiar, fazer o procedimento que tem que ser feito depois. Esse marido entra na sala para acompanhar. E eu, muito nervosa, ficava toda hora perguntando por ele. E daí, gente, depois que aplicaram a anestesia, né, meu marido entrou. E daí começou. Eu já tava assustada. E aí o médico começou a fazer os testes. Ele falou, você tá sentindo? Eu tento levantar a perna. Eu não conseguia levantar a perna já tinha adormecido. Tinha corrido tudo bem, né? A anestesia tinha pegado na perna tudo certinho. Ele falou, você tá sentindo? Né? Porque eles colocam um pano no meio, não dá pra ver onde que eles estão tocando. Aí eu falei, não tô sentindo, né? Tudo bem. Aí teve uma hora que ele perguntou, você tá sentindo? Eu senti como se fosse, né? Não acho que não pode falar aqui no YouTube o nome. Eu senti como se fosse. E eu peguei e falei, eu tô sentindo. Aí lá é um hospital escola e tem muitos residentes, né? O médico tava auxiliando, mas quem fez a cirurgia foi uma residente, né? Daí ela falou, para que ela tá sentindo. E do lado esquerdo, eu senti eles mexendo, do lado direito eu sentia dor. Eu acredito que a anestesia pegou sim, mas não pegou totalmente, né? Porque eu acho que eu nem suportaria falar se não tivesse pegado. Né? Eu acredito que não pegou totalmente do meu lado direito. Daí, gente, depois eu não lembro mais de nada. Quando eu acordei, meu bebê já tinha nascido, meu marido já estava assim de frente pro bercinho, né? E eu tava com muito sono ainda, tava voltando da anestesia. E nesse tempo eu vou contar pra vocês o que meu marido me contou, porque eu tava dormindo já, né? De tanta anestesia. Ele falou que foi uma cirurgia muito rápida e que elas começaram a dar mais anestesia porque eu tava sentindo dor. E quando eu começava a querer voltar, elas davam mais anestesia para me voltar a dormir. E deu tudo certo ali nesse processo, graças a Deus. E depois me colocaram me mandaram pro pro local de observação, né, pra sala de observação. E lá eu comecei a sentir, a anestesia foi passando, e eu comecei a sentir dor nesse mesmo local. E aí eu comecei a chorar, gente, comecei a entrar em desespero, tava doendo muito. E a enfermeira deu dipirona, aí o médico também autorizou dar morfina, deu outros remédios que eu não vou lembrar o nome que ela falou, mas deu morfina. E essa morfina falou que é um remédio muito forte também pra dor, não passou minha dor. E deu tramol, eu acho que é assim que fala, tramol. E deu esse outro remédio. E depois de tantos remédios que me deram, né, porque eu tava chorando muito de dor, foi aliviando. Aí ela me colocou, me levou lá pro quarto, né? E daí, nisso minha bebê nasceu, era 18h10. Eu cheguei no quarto dela, tava de madrugada já, né? E entrava gente, saia gente dessa sala da observação e eu continuava lá porque eu tava com dor. E eu não sei, gente, meu psicológico também já tava bem abalado, né? Eu já tava com muito medo, que era uma cirurgia que eu não esperava. Mas eu não sei também explicar pra vocês o porquê que a anestesia não pegou bem do lado direito, né? Mas no geral mesmo, deu tudo certo, graças a Deus. Se fosse para passar pelo processo, eu passaria de novo, porque minha filha nasceu bem, nasceu com muita saúde, graças a Deus, né? E o meu erro foi de ter planejado todo um parto normal, sendo que não era eu que escolhi no final. Quem sabe de todas as coisas é Deus, né? E poderia sim ter a possibilidade do parto cesáreo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. É que eu foquei no normal por já ter tido as meninas normal e não querer cirurgia. É um erro, tá? A gente tem que, sim, escolher o parto da nossa preferência, porém entender que pode ser um ou outro. A gravidez ela pode acontecer qualquer coisa, né? No meu caso, eu fui para uma avaliação e lá mesmo eu fiquei e já tive minha bebê no mesmo dia, né? Cheguei lá por volta das 11 da manhã, quando foi 18h10, minha bebê nasceu. E graças a Deus deu tudo certo, gente. Eu tive alta na quarta-feira à noite, ela nasceu na segunda, na quarta noite eu tive alta. Ainda com dor, chorando com dor nesse local, né? Mas estava sendo medicada, tudo certinho lá no hospital. Quando fui na quinta, eu retornei porque ainda estava sentindo dor. Eu não sei explicar se é porque a barriga fica por cima do local ali, né? De onde, né? Da cicatriz. Eu acho que nem pode ficar falando aqui no YouTube. Mas ali do local, não sei se é porque a barriga fica por cima e arde. Mas esse local ali no iníciozinho de onde foi a cirurgia, eu senti desde o início, quando o médico falou. Aí depois me apagaram, mas enfim. Depois foi passando a anestesia, eu continuei a sentir dor neste local, o que me incomodou bastante. Hoje já tô com 7 dias de pós-operatório. Tá muito recente ainda, mas graças a Deus não sinto mais aquele desconforto. Sinto uma coisa ou outra,
Mas eu acredito que faz parte, gente, né, do processo aí do pós-cesárea, porque, enfim, foi uma cirurgia, né? Mas eu tô muito feliz, muito realizada por Deus ter mandado a minha filha com muita saúde. Eu vou tentar gravar sem chorar, gente, porque eu sou chorona, tá? Ter enviado minha bebê com muita saúde, que é isso que importa. Se fosse para passar por tudo, eu passaria novamente, né? E para mim foi um sucesso porque deu tudo certo. Não foi fácil, mas o que é fácil nessa vida, né? Não foi fácil, assim como o parto normal também é bem doloroso. Mas cesárea eu esperava que fosse um parto que no momento eu não fosse sentir dor e desconforto viesse depois, né? Mas não foi bem assim, né? Mas no geral deu tudo certo. Eu não tô aqui para assustar ninguém, não tô aqui para desmotivar ninguém, né? Porque cada corpo é de um jeito, cada hospital tem toda uma questão, né? E essa foi a minha experiência pessoal, né? Que eu quis compartilhar com vocês do meu parto cesáreo. E cada um tem as suas experiências, né? O importante é a gente entregar, confiar e entregar nas mãos de Deus para que Ele abençoe, para que seja um parto maravilhoso e que no final a gente esteja bem e o nosso bebê também nasça bem. Porque por conta da diabetes, por mais que estava controlada, as médicas falaram que tinha risco da bebê nascer amarelinha, o bebê nascer com baixa glicemia, né? Se eu não estou enganada, é assim que fala, acho que baixa glicemia. De nascer com algum probleminha no coração. Mas nada disso aconteceu. A gente teve alta no prazo correto de 49 horas, né? Porque tem que passar essas 49 horas, porque eles coletam lá mesmo para fazer o teste do pezinho após esse período. E é essa a experiência que eu tenho para contar para vocês sobre o meu parto. Se fosse para escolher, é óbvio que eu escolhi o parto normal, né? Mas os dois não tem muito o que fazer, né? Os dois ali, o normal é a dor na hora e depois tem o desconforto ali dos pontos, para quem leva ponto. É a minha experiência. E o cesárea, eu achei que não tinha dor na hora, fosse só depois, mas eu senti sim um desconfortozinho. E agora, com 7 dias, eu posso falar pra vocês que tá bem melhor, já consigo, tipo, não sinto mais o que eu senti antes, graças a Deus, tá? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que vocês são guerreiras, que vocês conseguem sim, pra não ficar assustada, não focar só em um determinado parto, e focar sim a confiança em Deus, que Ele que vai cuidar, independente se é normal ou se é cesárea. O importante é que dê certo, que você tenha saúde e que seu bebê tenha saúde, tá? Então fica calma, entrega na mão de Deus que no momento certo vai acontecer e você vai estar aí com seu bebezinho no colo, assim como eu tô com a minha. Ela tá aqui, gente, no meu colo. Peguei ela pra gravar o vídeo. Ó, deixa eu levantar ela pra vocês. E olha a minha princesa, gente. Olha a minha princesa, gente. Olha a minha princesa. E a Heloísa, gente. Nasceu com 38 semanas e 5 dias, cheia de saúde, graças a Deus. E é esse é meu relato de parto, tá? Espero muito, gente, que vocês tenham entendido. Eu falo um pouco rápido. Vou tentar falar mais devagar, tá? E se vocês gostaram do vídeo, já curte, já comenta aqui embaixo também, né? A experiência de vocês. Eu vou ler todos os comentários, né? Vou curtir todos os comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.